Oi! Está começando o primeiro episódio dessa nova temporada do DAI Podcast. E o DAI Podcast nasceu para pessoas que sentem que existe mais. Mais vida, mais propósito, mais coragem, mais verdade. Nasceu para quem já cansou de sobreviver e decidiu aprender a viver com consciência. Para quem entende que crescer dói, mudar assusta, mas permanecer no mesmo lugar dói ainda mais. Aqui a gente fala de histórias reais, de quedas que ensinam, de recomeços que fortalecem, de escolhas que transformam destinos. Este não é um espaço de perfeição, é um espaço de processo, de construção diária. O DAI Podcast acredita que conhecimento liberta, que a fé sustenta, que a autoestima se constrói e que nenhuma pessoa nasce pronta, ela se torna. Esse podcast é sobre despertar, sobre entender que a sua história importa e que você pode sim escrever novos capítulos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez seja a hora de ouvir o seu coração, aquilo que ele já vem tentando te dizer. Sejam bem-vindos ao DAI Podcast. E para a nossa primeira conversa, o nosso primeiro episódio, eu trouxe uma convidada muito especial. Talvez ela nem saiba, mas hoje eu recebo aqui alguém que fez parte de decisões importantes na minha vida. De processos difíceis e de fases de muito crescimento. Alguém que me ensinou a me posicionar, a confiar mais em quem eu sou e a comunicar com verdade aquilo que carrego por dentro. Essa conversa não é só sobre carreira, imagem ou comunicação. É sobre amadurecimento, escolhas e sobre se tornar quem você nasceu para ser. E para abrir esse novo capítulo do DAI Podcast, eu trago alguém que não é só convidada. Ela é parte da minha própria história de evolução. Hoje eu recebo a minha mentora, Dani Rico. Que linda! Que bom estar com você aqui de novo. E nessa nova fase, nesse novo ciclo, e que ele já é abençoado, e eu tenho certeza que você vai iluminar muitas vidas através desse portal que você está abrindo. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada, Dani. Eu estou realmente muito emocionada, porque você já esteve aqui em um outro momento, e é muito especial para mim, porque a gente volta de verdade numa nova fase. Eu acho que com outro amadurecimento, e você trouxe muito disso para mim. Então, muito, muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu espero que o nosso bate-papo possa iluminar muitas vidas também, muitas outras mulheres, quem estiver assistindo. Amém, assim seja. Obrigada. Que delícia estar aqui. Oi, gente. A gente já começa quase chorando, né? Mas dá. Vamos lá, quero conversar muito. Eu falo que a Dani... Já tem um tempo que eu a conheci e eu venho namorando ali pelas redes sociais, né, Dani? E é tão gostoso de ver, porque assistir a Dani é aula todos os dias. Obrigada. Mas para quem não conhece a Dani Rico, fala um pouquinho de você. Quem é a Dani? Você quer? Olha, nós fizemos uma dinâmica recentemente que a gente tinha que falar quem nós somos sem falar o que nós fazemos. Que dinâmica difícil, né? Foi. Mas a Dani é uma mulher de 44 anos, sou publicitária de formação, sou mãe de 2 adolescentes, sou uma mulher que já quebrei na vida, que já assisti um marido quebrar, mas já também assisti o renascimento, já renasci, já fiz dar certo, já fiz dar errado, já fiz dar certo de novo. E o quanto que hoje, passado, né, todo o processo de dor, né, depois de passar do processo de cicatrização, quanto a gente se sente, ao olhar para a cicatriz, muito mais forte para poder servir na vida de outras pessoas nesse lugar, né? Então, eu acredito que eu sou a mulher que você é. A gente fala com um público altamente feminino aqui, né? Sim. Então, eu sou a mulher que você é e que todos os dias busco me olhar por dentro, mas na certeza de que é o que eu tenho por dentro que precisa ser trazido para fora, para que as pessoas acessem e eu possa vir e cumprir um propósito, né? Que é ser acessada e poder servir.
É muito lindo isso. E eu gosto muito quando você traz esse servir, porque o servir, mesmo quando a gente está falando da nossa vida profissional, é isso também, né? É a essência de tudo. E aí, a gente voltando um pouquinho lá, você já falou sua idade, então tá tudo bem, né? Tá tudo bem pra mim, eu acho ótimo, inclusive. Porque, Dai, você sabe que assim, eu gosto até, às vezes eu aumento. Mas um pouquinho, meses, né? Que eu vou fazer 45 em novembro. Então, às vezes a pessoa pergunta, quantos anos você tem? Eu já chuto logo os 45. Que é pra pessoa falar assim, nossa, mas nem parece. Eu adoro. Olha, que tudo! Porque eu sempre tive essa questão com idade. É mesmo? Sim, eu tenho que ter mesmo a idade redondinha para poder falar. Mas eu gosto de ouvir isso, porque eu acho que acaba deixando a gente mais leve também, porque é exatamente isso. Nossa, nem parece. É isso, eu adoro, obrigada. Não, mas de verdade, aquela brincadeira, né, que a gente escuta, tá igual vinho, mas é exatamente isso, e é tão bom quanto o amadurecimento traz isso pra gente, né? Quanto mais segura nós somos com nossos processos internos, e aqui já fica um esclarecimento óbvio, mas necessário. Como comunicadores, o nosso primeiro princípio de comunicação são os diálogos internos. Então, quanto melhor for a qualidade do seu diálogo interno, melhor a gente se expressa. E o se expressar não é só o dizer, é mostrar o nosso interno a partir do externo. Então, todas as vezes que você tiver medo, vergonha de dizer a sua idade, comece a observar quais histórias você anda contando para você sobre você mesma e qual é a qualidade do seu diálogo interno. Eu tenho bons diálogos internos e eu tenho certeza que eles são meus fortalecedores. Ai, que bacana. Você faz muito isso? Muito, Dai. De se olhar para dentro? Muito. O tempo todo. Na verdade, toda a logística do que eu faço, do que eu acredito, do que eu vejo, nasce de fato de um primeiro momento eu comigo mesma. Eu não acredito em nada que eu gosto, que eu não gosto quando foi de supetão. Eu só acredito que eu sei, que eu não sei, que eu gosto, que eu não gosto, depois que eu internalizei isso. Então eu converso muito comigo, com o meu eu interior, com a minha criança, e aí a gente resolve as coisas por aqui. Mas isso eu acredito de verdade, que a nossa primeira camada de comunicação é a potência dos nossos diálogos internos, e isso é altamente conectado à identidade. Olha, que bacana. Até ia falar isso. A gente vai conversar com a Dani muito sobre comunicação, porque a Dani fala sobre posicionamento de marca, e o posicionamento, ele tá totalmente ligado a essa comunicação. Só que você traz de uma forma diferente. Você consegue explicar um pouquinho pra gente sobre esses pilares da comunicação que você fala muito? Claro. Primeiro que nós trabalhamos dentro do método ímpar com 3 pilares de comunicação. Geralmente, na grande maioria da literatura que a gente vê, o que acontece são a visibilidade de 2 pilares, né? O pilar da linguagem oculta e o pilar da linguagem verbal. Dentro do método ímpar, nós trabalhamos com comunicação visual, verbal e comportamental. Então, são as 3 fases da possibilidade de expressões. Todas as vezes que a gente organiza as comunicações, alinha as comunicações, nós produzimos um primeiro processo de marca pessoal sendo constituída. Nós somos avaliados em tempo integral pelo que somos visualmente, pelo que falamos e pelo comportamento exercido. Então, não acredito na comunicação que trabalha só o verbal como sendo um grande comunicador e que trabalha a linguagem oculta como só sendo a comunicação visual. Então, nós temos esses 3 pilares, e dentro do método ímpar, alinhá-los é uma condição para a condução do nascimento de uma marca pessoal que ancore valor aos negócios. Eu gosto sempre de bater na tecla, assim, para que a gente comunica? A gente comunica para vender, para se relacionar. E a gente se relaciona para vender, quando a gente está falando em relações profissionais, né, em quesitos profissionais. Então, todas as vezes que a gente associa comunicação à marca pessoal, nós estamos falando de como usar uma ferramenta pessoal incrível, poderosa, para você fazer mais lucro, faturar mais, vender mais e fazer mais lucro. Em especial, quem vende serviços. Você acredita que hoje já está mudando muito essa visão? Porque antigamente se comunicar era o falar. E você traz muito essa comunicação visual. Eu gosto muito dessa linguagem, até porque é tão bom ver coisa bonita, ver coisa bem feita. Você sente que está mudando, ou ainda as pessoas acham que a comunicação verbal é a mais importante? Ainda é um pouco desconhecido, e eu falo até por questão geracional. Se nós pegamos, eu tenho uma filha de 15 anos, eu também vou arredondar a idade dela, porque abril ela já faz 16, e aí ela já tem quase 16.
é uma geração que é acostumada a trabalhar todos os pilares de comunicação. Porque eles nasceram vendo isso. A exposição disso é muito mais evidente. Quando a gente pega uma geração anterior, a meninada dos 25, 30, 40 e para mais, a gente ainda tem muito na cabeça de que o bom comunicador é o que tem uma oratória legal, uma retórica, a constituição de uma retórica interessante. Então, eu não acredito que isso esteja ganhando força agora. Eu só acredito que isso esteja sendo mais conhecido agora, porque a comunicação, ela é cíclica, né? Então, existiu o momento da carta, existiu um momento que era só o palco, que realmente só o que você dizia importava. Existia um momento que o comunicador era só aquele quem estava na televisão, o comunicador era só o apresentador de TV ou do jornal. E hoje não, todos somos comunicadores, em especial comunicadores dos nossos trabalhos, das nossas profissões, das nossas soluções. E há uma geração que é muito mais... considera muito mais isso já na essência. Outras gerações precisam aprender. Então, para essas gerações que precisam aprender, está se tornando mais comum agora, porque são consumidores de rede social, mas numa totalidade, a galerinha nova já nasce bem pronta, né, com isso. Sim. Aliás, já nasce bem pronto, até no excesso, né? Porque trabalha muito mais fortemente a condição da comunicação visual e a gente passa a acreditar muito todos nós acreditamos no que vemos, na grande maioria, e aí a gente acredita muito no que vê, eles demonstram muito bem, aí o conteúdo deles é infinitamente menor do que o nosso, mas aí você que é muito bom no que você faz, comunica com uma certa fragilidade e fraqueza, aí quem acabou de nascer tá levando o cliente que é seu. Olha só. E você trouxe um ponto bem interessante, porque a galera mais jovem nasceu com a internet. Então, acho que também isso facilita. Você encontra resistência no público um pouco mais velho? Achei que você ia perguntar no mais jovem, falar, tá doida? Não, no público mais velho. A mulherada aí de mais 30 mais, 40 mais, principalmente. Eu vou te dizer que eu não encontro resistência porque eu faço uma comunicação que é diretamente para o meu público-alvo. O meu público-alvo são mulheres 35 mais, mulheres profissionais 35 mais. Eu atraio mulheres que não trabalham fora, somente em casa. Eu também atraio homens, porque quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando da grande maioria das pessoas que consomem nosso produto ou serviço, mas eu também vendo para homens e também vendo para mulheres que não trabalham. Mas então eu não encontro essa resistência, porque quem eu atraio já são pessoas que entendem essa dor e já sofrem com ela, né? Médicas que viu o faturamento despencar porque só eram médicas incríveis, mas não sabiam fazer a parte de comunicação disso, né? De expressão disso, de posicionamento da profissional. Engenheiras, empresárias que passaram pela mesma dor. Então, eu atraio esse público. Zero resistência com elas. Elas, na verdade, são muito sedentas de informação. O meu público é um público muito gostoso de trabalhar, eu amo vocês. Porque é um público que tem sede da informação, quer aprender para executar, não quer aprender para dizer que aprendeu, sabe? Não tem essa vaidade intelectual mais. Teve muita, e por isso às vezes ficou um pouquinho para trás. E o que é a vaidade intelectual, né? Eu já estudei, eu já sou médica, eu já sou dentista, eu já sou empresária, sempre deu certo assim. Por que agora não tá dando? Não, o meu público já entende que quanto menos posicionamento nós temos, menos marcante nós somos. E aí a gente não tem diferenciação no mercado. Então, quando a gente fala posicionamento de marca, a gente está falando de marcar território mesmo, né? De produzir esse contexto. E ao público, a quem eu acesso e quem me procura, não tem essa resistência. Muito pelo contrário, é fluido, funciona. A pessoa, quando fica muito resistente a mudanças, dificilmente cresce, né? E não me procuraria, né? Porque pensa assim, olha, para fazer um processo de constituição de marca pessoal, o indivíduo que nasceu com a síndrome, e tá até hoje, com a síndrome da Gabriela, não quer passar por isso. Porque para estar aqui vai ter que aprender a se expressar de forma interessante. Aquilo que é seu, porque a gente também não cria nenhum tipo de personagem, mas vai precisar entender que existe um canal de comunicação que é o offline e existe um canal de comunicação que é o digital e vamos ter que adaptar a nossa comunicação que cause interessância para o público. Então, é um processo de mutação. Então, talvez a resistência seja antes. Talvez a resistência venha nesse momento que você disse, eu fiquei namorando a Dani, eu recebo muitas pessoas que, eu fiquei te namorando há alguns meses, eu tô namorando o processo há alguns meses.
Até que vem. Então, acho que nesse processo que é um pouquinho moroso de entender o conteúdo, entender como funciona, para que é que serve, ali vai quebrando a resistência. Quando chega, quando encoraja, fala, agora é minha vez, agora eu vou falar com a Dani, eu vou resolver isso. Aí já não tem mais. Aí eu vejo a sede, eu vejo o desejo de fazer. Sim, eu vou falar por mim, assim, eu vim namorando porque é exatamente isso, eu queria entender se era pra mim, e quando eu procurei, falei, não, agora é o momento, eu acho que não foi nem só pelo fato de, eu preciso agora aparecer mais nas redes sociais, não nesse sentido, mas é gostoso de ver a forma que você faz, então sabe, esse ar de leveza, de que dá certo, se a gente fizer da maneira que tem que ser feita, vai dar certo, assim, porque eu te vejo muito positiva, eu acho que isso é legal, sabe? E foge, lógico que a gente tá aí nas redes sociais e todo mundo fala, a vida é perfeita, parece que não tem problema, nem tô gostando de ver, mas gente, a gente já tem tantos desafios no nosso dia a dia, né, que a gente não vai querer produzir aquilo que a gente não gosta de consumir. Se você abre a tua câmera e fica contando as mazelas, porque todos nós temos, né, as mazelas, as dificuldades. Mas isso é empático, isso aproxima. Mas aproxima quem? É esse público que você quer? O que quer chorar junto? Porque eu quero um público que nós possamos comemorar juntos. Isso. E é isso que a gente quer produzir na vida do outro, o serviço, né? Eu quero funcionar. Só que para eu funcionar, quer dizer que nós vamos comemorar um resultado bom, positivo, juntas. Então, não, eu não sou esse público que consome a mazela e automaticamente também não quero ser essa pessoa que tem a mazela para entregar. A gente tem que oferecer o que é bom, né? A gente tem que ser remédio, né? É verdade, é exatamente isso. E Dani, quando, né, você chegou nesse formato? Não, isso funciona, tem que ser dessa forma, vambora. Eu passei por um processo de transição de carreira e não foi um momento em que eu escolhi passar pela transição de carreira. Então, um pouquinho antes da pandemia, eu tive um burnout que me afastou do trabalho. Durante a pandemia, isso se agravou, eu precisei parar. E eu era uma workaholic, eu ainda sou, mas né, vou falar daquele momento, né? E a gente tem que aprender a dar nome para as nossas coisas. E durante o processo de pandemia, eu pude compreender, acho que todo mundo, né, pôde compreender muitas coisas, né, no romantismo foi muito doloroso, mas eu passei por uma necessidade de transição de carreira, ou eu transitava, ou muitas coisas dariam errado as empresas do meu marido, das quais eu era sócia, daria errado eu ficar dentro de casa, porque aquilo me deprimia, eu sei que tem muitas mulheres que amam esse processo de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, mas comigo isso não foi saudável para mim, e então eu transitei. E quando isso tudo aconteceu, eu tinha uma dor gigante. Eu falava, pra que eu sirvo? Eu acho que muitas de nós se perguntam isso o tempo todo, né? Pra que eu sirvo? Porque a vida toda eu só cuidei de escolas. Eu trabalhei 16 anos na mesma empresa, eu era funcionária de uma escola, de um grupo de escolas. Depois eu abri as minhas escolas, eu virei concorrente do meu primeiro trabalho. E aí, quando eu resolvi transitar, o que eu ia fazer? Eu só sabia ensinar, eu só tinha escola, eu treinava pessoas nos processos das escolas. E, enfim, para encurtar, eu fui convidada para fazer uma palestra num salão de cabeleireiro do meu cabeleireiro. Ele nem sabia, mas ele estava contratando uma pessoa doente, porque eu estava realmente no meu fundo do poço. E a depressão é uma doença, o burnout é uma doença, e a gente precisa aprender a se cuidar, né? Porque se a gente tem gripe, a gente se cuida. Se a gente tem Covid, a gente se cuida. Se a gente tem qualquer coisa, a gente se cuida. E na depressão, a gente... É meio vergonhoso dizer que tem depressão, é meio doloroso, né? E enfim, eu procurei ajuda. Eu fico com vontade de chorar, calma, porque eu não quero chorar. Mas eu procurei ajuda. E como que foi importante aquele momento, porque quando o Evandro me chamou para aquela palestra, eu disse, mas acho que eu não tô muito bem. Foi logo depois, assim, da pandemia, acho que é 21. Falei, eu não tô muito bem. Ele falou assim, não importa como você tá agora. E eu nunca vou esquecer, eu não vou, é impossível Deus me permitir esquecer a frase dele. Ele disse, não importa como você tá agora, seja lá como você estiver se sentindo, você tá se sentindo agora. Você é muito mais do que um sentimento. Eu nunca mais esqueci essa frase. Eu sou muito mais do que um sentimento, meu ou dos outros. Você é muito mais do que um sentimento, seu ou de outras pessoas. E eu fui. E eu só pensava assim, meu Deus, eu não posso titubear. Eu vou fazer uma palestra sobre empreendedorismo. E eu preciso encorajar mulheres, mas eu não estou encorajada. E aí eu te trago para uma demanda de raciocinar comigo. Até ali,
eu sempre acreditei que para a gente curar uma pessoa, a gente precisa estar curado. Ali eu tive a certeza de que quando a gente cura, a gente é curado. Eu fui mulheres assim que no pós-pandemia, morrendo de medo dos seus pequenos negócios, eram mulheres de pequenas empresárias, morrendo de medo de tudo dar errado. As empresas do meu marido, das quais eu era sócia também, né, naquele momento tenso. E eu não estava curada. E eu não estava curada do meu burnout, nem da minha depressão, nem da pandemia, nem... E eu fui e servi na vida delas e eu falei sobre o posicionamento da mulher profissional. E ali, naquele ambiente, só eram 12, tá? Era um salão pequeno. Só eram 12 empresários que tinham ali. Não podia ter aglomeração também. E eu vendi minha primeira mentoria, porque uma fotógrafa da cidade, ao finalizar, ela falou assim, olha, eu preciso que você me ajude. Agora, no pós-pandemia, eu preciso me reposicionar. Ela usou essa palavra. E nós fizemos um trabalho de reposicionamento e deu muito certo com ela. E o que eu vi ali? Que o que eu sabia, ele já era um método. O que eu fazia, ele já era um método. Eu só não tinha colocado isso como um método. Eu só achava que era eu trabalhando. Então, eu peguei tudo que eu desenvolvi, treinando pessoas naqueles 16 anos de CLT, liderando times. Eu peguei tudo o que eu era dentro da minha sociedade com meu marido, a minha capacidade de desenvolver processos, de trazer pessoas para perto, de liderança, mas não era uma liderança só do vai lá e faz, mas era uma liderança do vamos lá e vamos fazer, vamos acontecer. E aí eu transmiti tudo para um papel, organizei, porque eu sou muito organizada, e isso é positivo e negativo. E aí nasceu o método ímpar. Então o método não nasceu agora, o nome sim, mas é um método de mais de 20 anos de desenvolvimento de lideranças e pessoas para comunicação que vende. Que linda a história. A gente se emociona mesmo. E são tantas camadas nisso tudo que você contou, porque eu consigo ver a importância da gente ter alguém que fale algo pra gente, né? Ele nem sabia o que você estava passando naquele momento, mas foi uma palavra que te motivou. E o que você falou também é muito legal, que a gente é curado quando a gente cura, né? Olha só a importância. E aí, reforçando o que o Evandro te falou, eu queria ter falado isso até no começo da apresentação, mas eu te vejo assim, algumas pessoas são luz, né? Brilham, mas mais do que isso, acho que você ilumina as outras pessoas. E é isso que eu sinto, sabe? É muito bonito de ver essa história que você está construindo. Eu fico assim, babando. Já deu para perceber que eu sou fã, né, gente? Obrigada, eu fico, nossa, assim, receber o feedback de vocês, né, de quem está dentro de um processo, de quem faz parte de um grupo ímpar, é mais do que um feedback, porque é uma consagração, porque isso é importante assim, né, muitas vezes a gente pensa que as coisas boas nascem do amor, né, e sim, Deus abençoe que essa seja a tua história, né, que as coisas boas da sua vida nasçam do amor. Mas na grande maioria das vezes, nasceu de um buraco, de uma dor assim que eu não sabia como curar. Oh. Vai chorar. Não chamei a Dani pra chorar. Bia, traz um lencinho pra Dani, por favor. E aí, quando a gente começa a criar processos, assim, olhando de fato pro outro... Obrigada. Olhando de fato para o outro, a gente quer funcionalidade, né? A gente quer que aquilo funcione. Então, quando você me fala assim que eu ilumino, na minha cabeça é isso, a minha obrigação é jogar luz, né? Jogar luz sobre um profissional que às vezes está perdido, um profissional que é muito bom no que faz, mas está se perdendo nesse movimento da comunicação atual, isso. Que não tá sabendo como falar com o público-alvo, que está deixando de produzir por isso, que está definhando por isso, que está diminuindo por isso. E todo mundo vem no mundo com uma potência, né, Dai? Com uma obrigação particular de fazer as coisas acontecerem. Sim. Que aí damos um nome a isso de propósito. Então, o que de fato assim, me move todos os dias é pensar assim, olha, o meu trabalho é colocar luz sobre o propósito de alguém que servirá de solução na vida de muitos alguém. Então, todo dia eu saio de casa para trabalhar, eu não vou atender um cliente, os meus processos, em grande maioria, eles são individuais, nas mentorias individuais, mas eu não vou atender uma pessoa. Quando eu estou na mesa com uma profissional, eu estou atendendo a centenas, milhares de pessoas que ela entrega a quem ela entrega o serviço dela e as soluções que ela faz, que ela produz.
Então, eu fico muito feliz. É mais que um feedback, isso pra mim, assim. É uma responsabilidade, mas também, assim, é uma graça divina. Eu vejo dessa forma. E a gente trazendo mais para a parte técnica, o que acontece quando o que eu falo não conecta com aquilo que eu mostro? Tá, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. O que eu falo não conecta com o que eu mostro. Primeiro, que antes da fala você já mostrou, então a ordem é outra. É quando o que não conecta o que eu mostro com o que eu falo. Porque a comunicação, ela tem um caminho, ela tem um passo a passo, né? Às vezes as pessoas pensam que comunicação é dom. Existem pessoas que não têm vergonha de falar em público, e isso já é um excelente começo, é um presente mesmo isso, porque a grande maioria das pessoas tem medo de falar em público. Mas não, a comunicação não é só o não ter medo de falar em público, né? Ela tem um passo a passo para que ela seja atraente, para que ela seja interessante. Então, o primeiro passo é entender que o primeiro comunicador é o visual. Então, quando eu não tenho um visual que tenha conexão com o próximo passo da minha conexão, que é o meu verbal, eu crio um ruído. E o que acontece daí quando alguém conta uma história para você que não, a primeira parte não se conecta com a segunda? Você pensa que ela tá mentindo, não é? Ela conta uma parte da história, você sentiu uma coisa naquele primeiro momento. Aí quando ela vai descrevendo a história, ela vai transcorrendo pela história, ela cria um outro sentimento em você em outro momento. Causa uma dualidade. É assim a nossa comunicação. Se eu tenho um visual que não abre a porta para que eu possa entregar o meu verbal, eu causo ruído. E quando eu digo ruído, não é o ruído do ruído, é o ruído da dúvida. E todas as vezes que a gente de cara coloca o nosso interlocutor para duvidar da gente, o cérebro dele entende que nós somos uma farsa, que a gente está mentindo, e aí a gente cria um bloqueio. Então, a primeira coisa é que se eu não sigo a ordem da comunicação, primeiro o visual e depois o verbal, eu já começo criando um bloqueio e fazendo uma relação que podia ser potencialmente vendável, ela vai já começar mais truncada. E isso não tira, de repente, me corrige, tá? Porque eu não entendo você que é expert aqui, tá. Mas assim, não tira a identidade. Por que eu tô falando isso? E talvez você vai até querer, talvez entrar um pouquinho nos arquétipos e tudo mais. Porque às vezes, eu gosto de um estilo de roupa, mas eu estou falando de um assunto que não é sério, não é engraçado, e eu tô toda colorida. Não tira a identidade. Eu tô te perguntando isso, Dani, porque eu fui muito resistente até hoje a fazer consultoria de imagem, por exemplo. Porque eu não queria ficar presa, nossa, essa não é a minha paleta. Eu super te entendo e eu vou te dizer, eu não sou a cliente da consultoria de imagem, eu não sou. Fiz para ter o argumento que, para mim, que não é um discurso, não é da minha narrativa, mas para ter um argumento para mim que, de fato, a imagem sozinha não produz lucro, bem como o verbal sozinho não produz lucro. O que acontece? Quando a gente se submete aos processos de consultoria de imagem, você está trabalhando um aspecto da tua comunicação, que é a comunicação visual. Todavia, com base no que a consultoria de imagem é capaz de te entregar de ferramenta. E ela vem pontualmente para a sua beleza. A consultoria de imagem é para tornar a tua imagem mais bela. Só que nem toda beleza é funcional para as atribuições que você quer ser reconhecida através da tua imagem. Então, produzir uma imagem bonita não é sinônimo de produzir uma imagem assertiva. Existem, inclusive, isso é polêmico que eu vou dizer e... Enfim, né? Eu sofro as consequências de falar, mas é normal, né? Todo trabalho tem isso. Existem profissões em que entregar o belo demais atrapalha na percepção da sua intelectualidade. Ponto. Então, mulher bonita tem que ser burra, Dani, ou então o contrário. Mulher inteligente tem que ser feia, Dani. Não, você não tá entendendo o que eu tô falando, não tá entendendo. Mas é só para dizer que, para algumas profissões, o excesso só de beleza ou o excesso de beleza no primeiro pilar de comunicação, que é o visual, mais atrapalha do que ajuda. Então, eu não acredito na comunicação que te coloca dentro de uma caixa. Por isso, e aí sim, vou entrar nos arquétipos, por isso que toda a comunicação que nós fazemos dentro do método ímpar, inclusive visual, que não é uma consultoria de imagem, mas é uma criação de identidade visual para um arquétipo que é teu, ou seja, para um traço de personalidade que você queira que seja percebido pelo público, nasce então de uma pesquisa do que você já carrega em você.
é de dentro para fora. Então, a gente faz o levantamento dos seus arquétipos. Eu entendo quais são os traços de personalidade mais conectáveis que você carrega. Isso faz referência diretamente a um público-alvo. Nós vamos estudar o seu público-alvo. Dentre os seus 3 arquétipos, um vai falar especificamente com o seu público. Nele, nós trabalhamos toda a sua comunicação visual, verbal e comportamental. Então, eu também não acredito que só a beleza venda. Eu também não acredito... Mas tem que estar dentro de um estilo universal, tem que estar dentro de... Não acredito nisso, não acredito em paleta de cores que te deixa mais bonita ou mais feia, até porque eu calculo de super respeito, inclusive tenho alunas que têm isso como profissão, mas vão agregando valor à consultoria de imagem, porque eu não acredito que a hora que você me coloca lá um rosa, e eu fico mais bonito de rosa, com a minha cara no sol, sem nenhuma maquiagem, eu não acredito que eu tenha que levar isso em consideração, sendo que o tempo todo eu vou estar maquiada e na luz de um estúdio, por exemplo. Eu nem tô na luz do sol e nem tô sem maquiagem. Então, aí isso revela mais a sua beleza. Ok, mas é um princípio. Se começar por aí, se você nunca fez nada para cuidar da tua imagem, é um princípio, mas não vai te dar o recurso total para que você use a tua imagem como um comunicador. Eu falo isso, e para mim até hoje eu tive essa resistência, eu tenho trabalhado muito, porque eu não acredito que a gente precisa fixar a ideia em algo e aquilo e acabou, mas eu não sei porque eu não consegui ainda. A Dani, eu acredito que a gente vai ainda trabalhar nisso, né, Dani? E tô super animada, por sinal, mas era uma preocupação que eu tinha. E aí, a gente trazendo também, relacionar seu nome, sua marca com outras marcas, eu vou trazer um assunto que a gente já conversou numa outra vez, que foi de um funkeiro, lembra? Que ele comprou uma Ferrari, parece, e a Ferrari não quis conectar, queria que ele devolvesse, porque não fazia sentido para a marca o visual, a aparência, o que ele pregava com a marca. Tem muito isso? Vamos falar de marca pessoal. Relacionando, foi um excelente exemplo a questão do funkeiro. Então, a identidade da marca empresarial, que era a marca do carro, não gostou de ser representada por uma marca pessoal que falava com um público completamente diferente, e porque cada vez que você tem um posicionamento, mas você começa a comunicar com um público que não está dentro desse seu posicionamento, você perde posicionamento. A verdade é que posicionamento é a posição onde você se coloca na percepção do público, e isso é perigoso. Agora, quando a gente vem para a relação de marcas pessoais, é muito importante que a gente entenda que enquanto marca, que nós não nos relacionemos com pessoas que não... É tão difícil dizer isso, que vai parecer que eu estou fazendo acepção de pessoas, mas é muito complicado que nós façamos associação das nossas marcas a todas as outras marcas. Enquanto marca pessoal, a gente defende valores, a gente defende verdades, a gente lida com maneiras de fazer negócio, e isso tudo faz parte do nosso posicionamento. É essa percepção do nosso valor, eu não estou falando de preço, mas do nosso valor pessoal, que vai fazendo o público entender a categoria que você está, né, associação com o próprio público. Trazer uma marca pessoal para perto de você, e muitas vezes em publicidade ou em sociedade, trazer essa marca pessoal para perto de você tem que ser muito bem pensado, porque as marcas pessoais, elas precisam ser complementares ou associativas. Ou elas nos complementam, mas dentro da nossa verdade, não são iguais, mas dentro da nossa verdade, ou se associam, quer dizer, elas pertencem ao mesmo universo que a gente em relação ao que a gente acredita, ao que a gente vê. Porque há muito posicionamento bem feito que diminui potência, porque colocou do lado uma marca pessoal que defendia outros valores que não eram os nossos, o seu, no caso. Então é muito importante que a gente entenda que, enquanto seres humanos, a gente conhece a capacidade humana, mas enquanto marcas pessoais, enquanto a gente fala de marcas pessoais, a gente está falando do princípio para uma marca empresarial. Toda marca empresarial nasce numa marca pessoal. Então a nossa empresa começa aqui, a nossa empresa começa na nossa marca pessoal e não na nossa marca empresarial. Então as relações profissionais, elas são fortalecidas ou enfraquecidas nas relações de marca pessoal também. Então zelar por isso, cuidar disso, e até na exposição, né? Então às vezes, pegando até o gancho da tua pergunta anterior,
a pessoa ela vende um produto sério, mas ela tá com uma roupa toda que não conecta aquela seriedade do produto. Às vezes você tem um público que exige esse posicionamento de você. Você vende seguro, que é uma coisa séria, né? Tem um monte de pilantra por aí, mas você quer mostrar sua credibilidade nesse mercado. Aí você é a pessoa que o tempo integral tá usando ali tua comunicação na rede social com um copo de cerveja na mão, ou com sem camisa, ou com um bonezinho virado para trás, ou então nas interações pessoais com uma roupa toda desconectada, porque você pensa, eu sou assim mesmo, eu gosto do conforto. Então, tudo isso vai te distanciando do teu objetivo de marca empresarial. Se a gente não usa a marca pessoal para alavancar a marca empresarial, a marca empresarial demora muito mais para ser desenvolvida e em dado momento isso vai ser cobrado da gente, né? Porque até os grandes cases já estão fazendo, quiçá nós que somos menores. Mas em dado momento será cobrado, que a gente não pode ser só o cérebro por trás do nosso trabalho. A gente, hoje, nesse movimento de comunicação, a gente precisa ser a cara do nosso trabalho, a cara da nossa prestação de serviço. Né? Isso até no offline? Até no offline, com certeza. A leitura, comunicação é leitura em tempo integral. A gente não comunica quando a gente se arruma ali para aparecer na câmera. A gente comunica em tempo todo. Eu tô aqui hoje no podcast com você, nós temos a equipe aqui nos assistindo. Então, elas estão fazendo leitura da gente. A gente poderia estar numa mesa de café. E aí, as pessoas no entorno... Eu já vendi mentoria. A hora que levantei da mesa do café, um médico da cidade me perguntou, qual é o seu nome? Eu falei, Dani. Ele falou assim, você poderia me dar seu cartão? Eu gostei muito. Ele ouviu parte do que estava sendo dito e eu não precisei divulgar o meu trabalho para ele. Ele gostou do que ouviu, gostou do que viu, começou a me acompanhar na rede social e me contratou logo na sequência. Então, e não foi uma vez só, né? Eu contei a história dele, mas existem outras que, assim, o tempo todo as pessoas fazem leitura sobre nós. Aí, o que acontece? A gente é que escolhe. Quero facilitar a leitura do outro ou quero continuar achando que o mundo é injusto e as pessoas não sabem o quão maravilhosa eu sou quando eu trabalho? E aí vai ter que me engolir, porque as pessoas pensam muito assim, né? Tem que engolir o quê? Vai largar o celular de lado, vai atrás de outro que vai Quem fazer. É você, né? A verdade é que assim, ninguém acha nada da gente, né, Dai? As pessoas nos lê. Agora, a minha pergunta é, enquanto profissional, qual é a capacidade de leitura que você está oferecendo para o outro? Porque as pessoas, a gente tem que pensar nisso. Quem me contrata me leu, quem contrata você te lê. Então, como que eu estou escrevendo essa história profissional para que as pessoas possam fazer leituras positivas sobre mim, né? E aí, agora eu vou trazer então um questionamento da imersão, porque eu participo de tudo da Dani, gente. E geralmente é assim, geralmente elas são assim, tá? O meu público é maravilhoso, é sério, eu não tô, eu tô falando, você sabe, você está no meio e você vê, né? Você é nossa, você vê como é o nível da galera. E assim, gente, eu quero estar nesse lugar, não tem como, porque é muito gostoso. É diferente, eu não sei nem, como diria a minha professora Cleudice, é inenarrável. Ela falava tão lindo. Ela falava, não, ela fala ainda, né, gente? Ela só não é minha professora mais. É muito forte, né? Então, assim, o que eu vejo é que as mulheres, os homens também, mas é muito constante. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento de comunicação, são tantas as vertentes, são tantas as demandas que isso pode resolver na vida da gente, né? O relacionamento com o filho, o relacionamento com o marido, os relacionamentos profissionais, vendas, o relacionamento com a equipe, treinamento de equipe, são tantas as coisas que quem tá fica e vai ficando, é muito bom. É muito bom mesmo. Mas então, lá a gente questionou, não lembro quem foi, acho que foi uma lojista, acho que até a Lu que tava participando com a gente agora também, mas foi a seguinte, o dia que eu não estou bem. Foi a Lu. Né? Como eu quero trabalhar mais despojado, com uma papete. O que fazer nesses dias? Porque tem dia que a gente não acorda muito bem. Tem. Aquele dia que a gente não acorda muito bem. E eu vou te falar agora como empresária, mas poderia também ser a CLT, tá? Você pode ficar na sua cama? Não. Vai ter que levantar, vai ter que trabalhar, não é? É entender que comunicação é processo. Comunicação eu não faço se eu tô bem. Comunicação é parte do trabalho. Comunicação eu faço porque sou ser social e as minhas interações dependem da qualidade dela, da qualidade da minha comunicação, da intencionalidade dela também. Dani, o que é que eu faço naquele dia que eu não estou muito bem? O seu melhor, com o que você tem. E com a consciência que do mesmo jeito que você vai trabalhar, você tem que abrir a porta do escritório, do mesmo jeito que você tem que trabalhar, você tem que ativar a melhor comunicação que você pode. E a ativação de comunicação começa pela comunicação visual. Tô com preguiça. Azar, vai ter que fazer com preguiça. Não tem, gente, não tem essa.
As profissionais mais bem-sucedidas que eu conheço, que eu tenho a oportunidade de estar numa mesa e de trocar com elas, elas podem não saber como fazer isso no digital, mas fazem isso muito bem no offline. Não estou bem, vou produzir cara de quem está bem. Não estou com coragem, estou desanimado, vou produzir cara de ânimo. Porque, inclusive, existe um efeito na psicologia que chama a teoria da janela quebrada. Você já ouviu falar dela? Não. A teoria da janela quebrada diz assim, que quando você coloca Vamos dar o exemplo de um carro, tá? Se você pega um carro, coloca ele numa região onde é tudo pichado, onde tem muito mato, tem muita coisa largada, e você coloca o carro lá inteiro, ele vai se degradar, as pessoas vão degradá-lo com o passar do tempo. Mas se você coloca esse mesmo carro nesse mesmo ambiente, já com uma janela quebrada, a degradação acontece muito mais rápido. Porque as pessoas tratam aquilo como sendo desimportante, tira a importância. Nós somos um carro. E aí a gente escolhe se a gente quer começar num ambiente de degradação, porque o mundo não é fácil, as pessoas estão prontas para nos dar descrédito, vamos dizer assim. Eu posso começar essa relação já com uma janela quebrada e automaticamente a degradação disso é muito mais rápida, ou eu posso entrar nesse ambiente com um carro inteirinho, com uma janela organizada. A degradação tende a nem começar. Então a escolha é sempre nossa. Então eu não estou muito afim, não precisa estar afim, vai ter que fazer o que tem que ser feito. E pensar que comunicação visual, verbal e comportamental é uma parte de processo de viver em sociedade e de produzir resultados profissionais. E uma outra coisa que você fala muito é sobre a repetição, porque é igual escovar os dentes, né? Todo dia a gente acorda e escova os dentes, querendo ou não. E se você acordar, se arrumar, passar uma maquiagem, você repete tanto aquilo que fica automático. Vira então, hábito, né? A gente sim, tem a teoria do hábito, né? Sim. Que antes dizia sobre 21 dias. Hoje a gente fala sobre 7 dias. E eu vou te falar, manda pau e faz. Tem que colocar, tem que fazer, vai fazer. E faz por repetição. A repetição, ela gera reputação. E reputação não é só aquilo que o outro sente. É a nossa reputação sobre nós mesmos. Nós voltamos à condição dos diálogos internos. Quando você repete algo na sua vida, você reputa pra você. Você começa a acreditar aquilo sobre você. Então, eu sou uma pessoa que ama conforto. É só porque você tá repetindo demais o conforto, que também as pessoas confundem conforto com desleixo, porque dá pra ser confortável e arrumadinha, né? É. Mas as pessoas confundem. Mas se você repetir, você vai reputar. E a hora que você reputa é quando você diz pro seu cérebro, o nosso funcionamento é assim, você dá uma prova pra você mesmo. Ô Dani, e trazendo pro digital, perfil profissional e perfil pessoal. Mesma coisa. Eu preciso conversar igual, nos dois perfis ali. Quando você tem 2 arrobas, Quando você eu tenho 2 arrobas, isso. Ali a gente vai fazer uma análise assim, ó. O que manda é a tua pessoalidade. Nós estamos na era da comunicação que quanto mais exclusivo, quanto mais verdadeiro for, né? Época da IA, né? Tudo a inteligência artificial faz. Então, tudo que você puder mostrar para o mundo que não é inteligência artificial, você sai na frente, você sai ganhando. E até porque isso te dá mais capacidade de percepção autoral, que você, né, cria as coisas que você realmente, e é o que é, quando você cria processos autorais, aí sim você é reconhecido como autoridade. Nesse contexto, o mais interessante é a pessoalidade. Só que nós temos a nossa comunicação pessoal e a nossa marca, muitas vezes, ela tem um braço da nossa comunicação pessoal, mas ela tem uma comunicação que é efetiva para o público também. Então, a comunicação não é idêntica. O que eu faço no meu perfil diz sobre pessoa física, marca pessoal, conecta com o público de marca pessoal. O que eu faço no meu perfil da empresa é relacionado ao público do serviço ou produto que eu vendo na empresa, mas eu levo a minha exclusividade de criadora para esse ambiente também, mas os perfis exigem comunicações diferentes. Mas, por exemplo, eu acho que eu já ouvi você falando isso, nem lembro se foi numa outra gravação, mas eu prego que a minha empresa não consome nada alcoólico, é contra isso, e lá no meu perfil pessoal eu tô sempre... Pela misericórdia, desculpa te interromper, que eu já fiquei chateada. É um absurdo, as pessoas fazem isso mesmo. Fazem muito. Eu não concordo, assim, eu não sei se eu tô indo pelo raciocínio certo, mas eu não acho. Não, você tá legal, certíssima. gente. Eu falo, não faz sentido. É aquela buffet infantil.
vendo festas infantis, aquele mundo todo mágico, lindo, né? A relação da família, Encantado. o amor. É um mundo encantado. Aí no perfil profissional, pessoal, faz a marquinha, mostra que tá sem a parte de cima do biquíni, faz foto sensual, é muito discrepante. Aí, então eu não posso ser quem eu sou? Você é quem você é e nunca ninguém vai impedir disso. A gente tá falando sobre comunicação. A gente tá falando sobre o que você revela, sobre o que você deixa mais forte à tona para que todo mundo conheça. É muito perigoso isso. Dani, mas aqui é o meu perfil pessoal. Mas as empresas nascem de marcas pessoais e tem que ter coerência sobre o que é uma comunicação de marca pessoal e uma comunicação de marca empresarial. Então, você tem toda a razão. Eu levei para o lado de pessoalidade, como eu comunico a minha pessoalidade. Eu tenho, é tudo sobre mim? Não, no seu pessoal sim, da empresa não, é você na empresa. Mas quando a gente fala sobre essa coerência, aí não dá, né? Não dá. No mínimo que se espera hoje em sociedade é que sejamos coerentes. É que também, Dai, muitas coisas hoje fazem muito sentido, o que antes não fazia tanto, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas antes não era assim, antes não era mesmo. Não é porque você está enganado, não, que você fazia uma leitura diferente. Antes não era mesmo. Toda vez que uma sociedade, toda vez que passamos por um processo geracional, sai uma geração, começa a outra geração ter mais influência naquele nicho, automaticamente nesse processo a gente tem que readaptar a comunicação, porque a maneira de compreensão muda. E não dá para ficar falando inglês para quem fala chinês. A gente tem que falar inglês para quem fala inglês, português para quem fala português, e assim por diante. É adequar qual é o nível da nossa comunicação para a compreensão do público. Mas essa questão de coerência não dá. Ela precisa ser constante e fazer parte das premissas da comunicação, né? Ô Dani, eu tenho percebido um movimento seu, eu acho que você já até falou sobre isso, que esse ano você tem voltado a sua comunicação mais para as mulheres. É isso mesmo? E também o movimento dentro do seu perfil, né? O quanto tem crescido e ainda orgânico. 100%. Isso faz parte do seu trabalho. Tenho o maior orgulho de falar isso e eu sou super a favor dos tráfegos, tá? Inclusive, estimulo minhas alunas, principalmente quando vão fazer lançamentos, a utilizarem tráfego. Não tenho nada contra o tráfego, mas eu não acredito na comunicação forçada. Eu acredito naquela comunicação que é existente e depois ela é utilizada na plataforma que você quiser. Então, a minha comunicação é 100% orgânica e, de fato, de dezembro para cá é muito recente que eu fiz esse redirecionamento, porque eu lancei um produto novo do qual você faz parte. Eu lancei o Expresso VIP 2026. O que é o Expresso? É ensinar expressões, como fazer posicionamento através de expressões do offline ao digital para mulheres profissionais e elas serem representantes das suas marcas empresariais. Só para empresárias, só para mulheres e só para empresários. Nesse contexto, eu precisava validar algumas coisas que eu sei que eram válidas porque eu estudo muito, mas que eu não fazia, porque não era o meu foco. E aí eu comecei em dezembro a colocar em prática. Então, essa comunicação no digital para o meu objetivo. É importante entender que comunicação ela só funciona quando você sabe o objetivo dela. Então, eu quero uma comunicação para autoridade. Temos o passo a passo para a comunicação de autoridade. Eu quero comunicação para atrair público-alvo. Temos um passo a passo para atração de público-alvo. Quero uma comunicação para atrair seguidores na internet porque eu quero vender um produto depois digital. Tem o passo a passo da comunicação a ser feito na internet. E eu precisava validar essa comunicação da internet. Eu já sabia como fazer, já tinha estudado, já tinha feito para muitas clientes, já tinha dado certo, mas eu ainda não tinha usado para mim. Então, de dezembro para cá, eu comecei a fazer. E mais do que validei, porque eu imaginei que eu fosse ganhar 1.000 seguidores em um mês e eu ganhei quase 4.000 seguidores em um mês. Com a estratégia do Expresso sobre como fazer expressões para a atração de base no digital. E claro, né, Dai, que não tem como a gente fazer comunicação não nichando. A comunicação ela é muito efetiva quando você nicha. Então, a gente precisa compreender muito sobre público-alvo, estudar o público-alvo para daí entender como a nossa pessoalidade, os nossos arquétipos e a nossa comunicação funciona para esse público-alvo. Não é o estudo de um lado ou de outro. A gente precisa estudar quem faz e quem recebe a informação, para a gente ver no meio desse caminho quanto que a gente consegue realmente fazer de venda, fazer de lucro, porque é onde eu bato, na tecla. Então,
é super orgânico e o Expresso VIP funciona, né, Dai? Funciona, é lindo. Nossa, é leve, é uma delícia. Como eu falei, parece aula todos os dias, mas assim, aquela aula que você não quer perder. Gente, o dia que não tem tempo de entrar ali pra ver os stories da Dani, meu Deus. Obrigada. Mas falou ela, né? As pessoas só veem na gente aquilo que elas carregam nelas também. Sua rede social é linda. Obrigada. E você sabe que você tá passando por essa reprogramação, mas de um conteúdo que você já sabe que você tem, que você produz com maestria e que você já entrega nas suas mentorias. Então, você só vê isso em mim porque é existente em você. Ai, que linda, obrigada. E você trouxe o Expresso VIP? Você sabe quantos produtos você tem? Porque são muitos. Ai, você acredita que esses dias a Emily contou, a Emily que me ajuda no lançamento das imersões, dos eventos. Ó, vou chutar, tá? Salvo engano. Nós temos 17 de desenvolvimento de marca pessoal e nós temos 6 de corporativo. Eu acho que é esse número. Ou é 16,7 ou é 17,6. É assim, é um desses dois. Tá vendo, gente? Tá bom pra você? É uma máquina. Você fala assim, pra gente não dar conta de tudo, mas a gente olha e pensa, a Dani dá conta de tudo. Ah, dá nada, né? Tem uns pratinhos quebrados no chão, né? Que a gente deixa cair, depois a gente passa ali, amanhã resolve ele. Mas é que quando a gente começa... Quando a gente trabalha com o senso de servir, não é o meu plano. Eu começo com um plano, nós começamos com um plano. Mas na mesa com o cliente, você começa a entender a dor atual real. Aquilo que você precisa atuar e que será uma solução para ele em comunicação. E aquilo vira um serviço. E é muito legal. E eu sou muito grata e honrada em dizer, de verdade, com os alunos ímpar, que muitas vezes, no meio de um processo... Eles me perguntam, ai, Dani, bem que você podia também vir para esse lado aqui. Eu falo, não, mas eu não tenho esse serviço. E eles falam, cria o serviço que eu compro de você. Todos os meus serviços nasceram de necessidades de alunos que já estavam no meu portfólio e que se tornaram recorrentes. Então, eu fui construindo não só uma carteira de clientes, mas uma esteira de produtos vindo da demanda, da necessidade deles. Então, é muito maravilhoso. Eu vejo muita graça de Deus sobre isso, Dai, porque... Só ter vontade de servir não é o suficiente. A gente precisa realmente estar no propósito, porque senão como que fluiria, né? Tem tanta gente boa que você vê que a pessoa é boa, mas não tá fluindo. E eu olho e vejo assim, que a minha vida seja vitrine pro Espírito Santo mesmo, porque é isso que eu sinto, que Deus que me abençoa. E eu sinto também, e eu tenho tido, assim, um relacionamento muito próximo com Deus, e eu falo, Deus, me coloque perto de pessoas que sejam do Senhor. E aí você apareceu na minha vida, então é isso, Dani. Tem projetos para esse ano mais? Ou você vai trabalhar... Não pode contar? Posso. Minha boca nunca foi um túmulo. Mentira, só pra vida dos meus alunos. Cuido direitinho. Não falo nada, defendo e tudo meu. Ainda sou ciumenta, sou brava. O que a gente pode esperar pra esse ano? Dai, eu olhei muito pra esse mercado de evento presencial. Não na demanda, assim, de que o mundo precisa da gente, né? Todos são soluções pra algo no mundo. Mas a demanda do presencial é muito legal, porque como a gente tá com o público mais feminino, atendo homens, mas como o nosso público é mais feminino, os eventos presenciais fazem muito sentido. E é um movimento da comunicação que isso está bem favorecido. Então, nós temos dentro de 2026, 4 eventos presenciais, 2 workshops, com temas diferentes e 2 imersões. A imersão é a mesma da qual você participou em dezembro do ano passado. Posicionamento de marca. E a gente vai falar sempre sobre a marca pessoal sendo exposta. O posicionamento. Como fazer uma pessoa contar a história de maneira que venda o seu produto ou serviço. E aí começando e fazendo um posicionamento em 360. E o nome da imersão é Posicionamento Ímpar, a imersão. Já os workshops, eles vão variar de tema. O nosso primeiro workshop é agora em março e o tema é imagem que vende. Então, sabe essa mulher que sabe que tem que regular alguma coisa na imagem, mas não acredita também nessa história da moda, que ainda acha que tá fraco se só souber qual é a cor que ela tem que usar. Se ela quiser aprender neuromarketing na comunicação visual, como montar uma estrutura de comunicação visual que venda em 3 segundos de contato visual, nós teremos o workshop de março, que é para ensinar justamente isso. O primeiro pilar de marca pessoal, que é a identidade visual, 6 horas de evento, aprendendo sobre visagismo, aprendendo sobre biotipagem, aprendendo sobre simbologia e aprendendo sobre arquétipos. Então, todo mundo vai sair de lá com a ferramenta legal de
as pessoas não falam muito assim, nossa, eu queria ser elegante como você. Não, você quer ser elegante como você, porque todo mundo tem uma capacidade de comunicação atraente, positiva e forte, capaz de convencer as outras pessoas, mas precisa entender, tem que ter compreensão de onde ela nasce. Então a gente começa pelos arquétipos e aí passa por visagismo e todos os outros, biotipagem e 6 horas de eventos. Já tem data? A data nós temos, mas eu tô sem o meu assessor, o meu braço de eventos, que é o meu marido Alex, eu amo você. É março, mas eu acho que é 28. Ai, perfeito. Nós não lançamos ainda. Se você tem interesse em participar do lote 0, que é um lote que você tem um monte de benefício especial por adquirir o ingresso, você coloca o teu nome lá na minha rede social, aquela que tá achando agora. Vai lá na minha rede social, escreve, eu quero lote 0. Em algum lugar lá eu vou te achar e aí eu coloco você no grupo pra gente poder fazer o encaminhamento do lote 0. Ah, espero que seja dia 28, porque março tá bombando. Daí uma loucura, né? Eu quis Meu os eventos Deus. presenciais para esse ano, mas nós temos muito feriado. Então, assim, Sim. escolher data para os eventos presenciais foi luta. Eu peguei a semana entre Natal e Ano Novo e fiz algumas reuniões para poder chegar nas datas que a gente tem, que conseguimos, né? E mesmo assim, ainda com friozinho na barriga, né? Então, só um minutinho que eu vou pedir pra Bia trazer aqui a nossa caixa surpresa. Dani, eu quero te presentear. Pode abrir. Eu acredito que você já conheça. Amei a cor, marrom com dourado. Você sabe que o marrom, as pessoas falam na moda que é um Ela tá de marrom, ó. As pessoas falam na moda que é o novo preto, né? Na verdade, o marrom, ele atenua o preto. Ele é a cor da rigidez, da seriedade, sem ser rígido e sem ser sério. Então é uma cor linda, que inclusive para você que faz atendimento de público misto, para você que comunica muito com homens e mulheres no mesmo dia, o marrom é uma cor de bastante autoridade, ele é bem imponente, sem fazer o afastamento que o preto faz, porque ele é rígido demais. Lindo. Então, olhe, vê se você gosta, se você já conhece. Que maravilhoso! Que lindo! Ai, peraí, deixa eu puxar aqui só pra mostrar a capa. Pode puxar. Tem um recado, tem uma carta pra mim. Que lindo! Aprendi com você, Obrigada, viu? Porque viu? a escrita à mão é a coisa mais linda que tem. Da parte da comunicação, é próximo, é cuidadoso e o como torna familiar, né? E familiaridade é um princípio da comunicação neurocientífica. Bom, eu conheço. E eu li, mas faz muito tempo já. Se você me perguntar, Dani, hoje você tira insights daqui? Não mais. Então eu vou ler de novo, porque eu quero tirar insights. E quem não quer, né? Quem não quer? Eu adoro esse milionária. livro. Nossa, ele é maravilhoso. Eu sempre indico para todo mundo que me pergunta um livro, eu indico esse livro aqui, porque ele não fala, né, diretamente do dinheiro, mas de crenças, de traumas, de travas. Então, ele é muito importante. E a mente milionária não é só do dinheiro, né? Exato. É importante a gente entender que e isso também facilita muito pra gente compreender sobre identidade, fazer comunicação. A mente milionária é uma mente próspera, e prosperidade não é só financeira, né? É merecimento, é pertencimento, né? Quantas mulheres, quantas pessoas às vezes estão em lugares que elas não se sentem pertencentes ali, né? Não, elas têm acesso a coisas na vida que elas não sentem merecer aquilo, relacionamentos, enfim, né? Questões profissionais. Então a mente milionária, ela diz sobre o quanto você conhece sobre você e o quanto você conhece da tua autoridade sobre você. Então, eu tô feliz. Obrigada. Eu vou ler e vou te marcar. Ai, que linda. Obrigada, viu? Que bom que você gostou. Amei. Então, fala suas redes sociais, quem quiser te procurar, como que faz? Bom, Dani Rico, lá no Instagram, @DaniRico, Rico com 2 Cs. A moral do meu trabalho é sempre trabalhar o desenvolvimento da comunicação para fortalecer negócios. É claro que a gente vai sempre começar com esse pretexto. No meio desse caminho, a gente fortalece a identidade, a gente fortalece seres humanos, a gente redescobre potenciais, a gente coloca a luz sobre aquilo que é mais brilhante e toda vez que a gente se sente segura, a gente consegue transmitir segurança também e fluir melhor nas condições profissionais. Então eu vou amar contribuir com você. A Day falou que eu uso muito a minha rede social, que os stories são legais de assistir e ainda tenho certeza que eu contribuo pouco perto do que eu gostaria, do que eu poderia, mas entendo que a rede social é um escritório aberto
Só que às vezes a gente tá nos atendimentos e não consegue estar tão frequente ali. Mas todos os dias tem conteúdo ali. E eu amaria poder ter você comigo e fazendo suas perguntas e eu utilizando das suas perguntas para produzir mais conteúdo. E estão convidados a estarem lá. Em março, o workshop Imagem que Vende. Obrigada, Sou eu Dani, quem foi uma agradece. delícia. Ai, que Obrigada. bom, eu sei que a sua agenda é assim, né? Tá intensa, que bom. Então eu me sinto muito honrada mesmo por você estar aqui. Foi um Obrigada. presente. O presente foi o meu, de você ter me convidado e da gente estar abrindo esse novo ciclo seu juntas. Muito obrigada, muita honra em ter você por perto. E eu tenho muito carinho pela sua vida e muita admiração pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Quero aproveitar e agradecer também os nossos apoiadores, Brasília Contabilidade, DLG Mídia, que é o estúdio onde a gente grava, Vicente Romero Imóveis, Brotei Pizzas, Simone Pérez Fotografia e a Jubi Gifts, que trabalha na nossa papelaria. Muito obrigada, eu amei o episódio de hoje, então compartilha, curte, comenta, vão lá nas redes sociais da Dani também e aproveita para compartilhar com outras mulheres que pensam e querem trabalhar o posicionamento de marca. Esse episódio está realmente especial e delicioso. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!